Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar agora a unidade 4 do nosso curso, o dimensionamento de condutores elétricos. Lembrando que neste curso de instalações elétricas prediais, a gente vai concentrar os nossos esforços no dimensionamento de condutores elétricos de baixa tensão. A abordagem dos condutores elétricos de média tensão será dada no próximo curso, no curso de instalações elétricas industriais. Bom, eu escolhi a gente começar pelos métodos de dimensionamento de condutores propriamente ditos, né? Então a gente vai aprender logo como é que se calcula, como é que se determina a seção transversal de um condutor elétrico a partir de uma determinada carga, ok? E depois dessa abordagem, depois de a gente explorar bem como se calcula isso aí, através dos três métodos, né? Isso daí que estão sendo apresentados para vocês, nós vamos abordar outras peculiaridades inerentes aos condutores. Tem muita coisa importante, muita coisa interessante para a gente abordar. Mas eu escolhi a gente começar logo mostrando como que se calcula, certo? Então, os três métodos que nós vamos estudar nesse curso são eles: capacidade de condução de corrente ou simplesmente ampacidade, o método da queda de tensão e o método do curto-circuito. Então, como é que ocorre? Você faz o cálculo baseado em cada um desses métodos e cada método desse vai te resultar numa seção, uma bitola do condutor. Geralmente as bitolas são distintas, são diferentes. O método 1 vai te dar uma bitola, o método 2 outra, o método 3 outra. Não é comum que elas coincidam. Se elas coincidirem, não tem o que fazer. Só escolher a própria. Mas como geralmente elas não coincidem, a gente faz os três cálculos e escolhe a maior delas. E a maior delas é que garante a segurança para os três métodos. Ok? Mas antes disso, a gente vai aprender o que é método de referência. Então, o método de referência, pessoal, é justamente a maneira com que os condutores eles são instalados. Tá certo? Na tua planta elétrica. Então, segundo a NBR 5410, aqui na seção 62512, ela diz: os métodos de referência são os métodos de instalação indicados na IEC 60364-552, para os quais a capacidade de condução de corrente foi determinada por ensaio ou por cálculo. Aí ela diz quais são. Né? Aqui nós temos nove métodos de referência. Então tem o método A, ela divide em A1 e A2, método B, B1 e B2, os métodos C, D, E, F e G. Então, abrangendo todos esses métodos, não tem como você executar uma instalação e essa instalação, né, a execução dessa instalação não coincidir com algum desses métodos listados na NBR 5410. E lembrando que esses métodos que estão sendo mostrados, esses 9 métodos, na verdade, aqui essa definição que vocês estão vendo aí na tela é uma definição mais genérica. Cada um desses métodos, eles vão abrir um leque para vários tipos de instalações. Então, várias instalações vão cair no método A1, outras do método A2, outras do método B1, B2, C, D, E, F e G. Certo? Então, no resultante de tudo, quando você abre a NBR 5410 e olha a tabela 33, esses 9 métodos básicos que estão sendo apresentados aí nesta sessão, eles vão se transformar em 45. Tá certo? Então, não tem maneira de você executar uma instalação e não coincidir com um desses 45 métodos. Tá? A gente vai ver já já por que a gente precisa definir um método de instalação antes de fazer o cálculo da seção do condutor. Ok? Então a gente vai ver que essas coisas estão muito ligadas. Aí ele diz, olha só, método A1, condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. A2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido
em parede termicamente isolante. Tá? Então, tem pequenas diferenças entre uns e outros. Ó. A1 e A2, o que diferencia é que você pode ter cabos isolados ou unipolares, né? o A1, e o A2 só para cabos multipolares. Tá certo? Lembrando que o A1, você pode ter o cabo isolado, é aquele cabo singelo, cabo simples, somente o cabo, ou, claro, o próprio nome diz, ele é singelo, mas é cabo isolado, né? Então ele é singelo, é só um cabo, mas existe a isolação de PVC. Enquanto que você pode também ter o cabo unipolar, né? Seria um cabo multipolar somente com uma via. O cabo multipolar ele pode ter 3, 4 ou 5 vias. Ok? Muito bem. Então o que nós temos a mais? Métodos B1 e B2. Método B1, também condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. B2 é para multipolar, para a mesma condição. C, cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. D, cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. E, cabo multipolar ao ar livre. F, cabos unipolares justapostos, ou seja, um ao lado do outro. Eles podem estar na horizontal, na vertical ou entre folhas, a gente vai ver o que é isso também, ao ar livre. E o G, cabos unipolares espaçados ao ar livre. Então, esses aí são os métodos básicos, mas eles vão se abrir e vão gerar 45 métodos que podem ser encontrados na tabela 33. A gente vai para ela em seguida. Bom, então aqui eu tentei fragmentar a tabela 33, ela é muito grande, eu fui recortando pedaços para colocar nessa apresentação. Vou mostrar para vocês, tá certo? E aí, nós temos, olha só, você já vê aqui o método de referência, ó, mostrado aqui, o A1, a descrição do método e ele ainda faz um pequeno esquema ilustrativo. Esse A1 aqui, então, vai coincidir com aquela primeira definição, tá certo? Que eu tinha mostrado na outra página. Condutores isolados ou cabo unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Aí aqui eu tenho, vamos lá, para o B2 aqui, por exemplo. Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Mas o B2, ele não vai aparecer só aqui. Ó. Você vê que aqui em cima ele já aparece também, porque tem a ver com a definição genérica que foi mostrada na outra página. Tá certo? E assim sucessivamente. Aqui ele faz um apanhado de todo tipo de instalação que você pode se deparar. E aí, cada uma dessas instalações, ele foi ligando a um método básico, que é um daqueles 9 que foi mostrado na página anterior, certo? E por aí vai. Aí a gente vai método C, método E, F, tá certo? Cada um com as suas características, tá certo? Então, quando você tem aqui, por exemplo, cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada horizontal ou vertical. Então, se você estiver tratando de cabo unipolar, ele vai ser o método F. Se for o cabo multipolar, vai ser o método R. Certo? Para a mesma estrutura. Okay? E assim sucessivamente. Então, você vai ter um apanhado aí de vários tipos, tá certo? De instalações, à disposição de cabos, tá certo? Instalações elétricas e o seu método mais adequado para que você possa classificá-lo e aí, a partir daí, começar a etapa de dimensionamento do condutor. Bom, então eu trouxe aqui uma figura, pessoal, que mostra várias partes da norma NBS 5410. Se vocês observarem bem, as tabelas não vão coincidir com os números que eu mostrei ainda há pouco para vocês, porque essa figura aqui é uma figura antiga, tá? Então é da versão antes de 2004. Mas a tabela é a mesma. A descrição, tudo é igual. Só muda a tabela. O que é 33 hoje, antigamente era 28. Ó. O que hoje é 36, antigamente era 31. Claro, como foi incorporado mais coisas mais tópicos e seções técnicas na Index 5410, né, com a última versão. Então, as tabelas elas mudaram.
de numeração. Bom, mas aqui a gente vê qual a importância. Olha só, eu vou pegar aqui. Vamos supor que eu realizei uma montagem, ou eu tenho uma montagem para realizar, né? Estou na etapa de dimensionamento de condutor, e aí ela coincide com isso aqui. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Que é esse primeiro método de instalação. Então ele diz que é o A1. Então o A1 eu já remeto para cá, para a tabela de dimensionamento. Essa tabela aqui ela serve para para os métodos A1, A2, B1, B2, C e D. Certo? Então, para esses 6 métodos, ela vai te servir. Para os outros, a gente vai ver mais à frente que existem outras tabelas. Tá certo? Aí tem mais uma coisa. Ela pode ser usada para cabos isolados, unipolares ou multipolares. Eles podem ser condutores de cobre ou de alumínio e a isolação necessariamente ela tem que ser PVC. Não pode ser outra. Se for o XLPR ou XLPR ou EPR, tá? EPR ou XLPR tanto faz. Então você vai passar para a próxima tabela. No caso da gente, hoje é a tabela 37. Aqui, antigamente, seria 32, mas vamos nos ater aos números atuais, tá certo? Então, hoje você passaria para a tabela 37 ao invés da tabela 36, tá? A tabela 36 seria isolação de PVC. Tabela 37, EPR ou XLPR. Outra aqui, ó, olha só. Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada horizontal ou vertical. Então, vamos supor que você tem à disposição. Isso aqui é muito comum, tá certo? Em prédios, né, de múltiplas unidades consumidores, é bastante comum, em indústria é bastante comum, tá certo? Então, vamos supor que você tem esses cabos dispostos em bandeja perfurada e são cabos unipolares. Então, se são cabos unipolares, aí você já determinou. Ó, o método aqui é o F. Vamos para cá, está aqui o F. Certo? Então, eles vão estar dispostos verticalmente ou horizontalmente. Tá certo? E aí você, a partir desse método, da escolha do método, tá certo? Você já vem e dos parâmetros do condutor, né? Você vai saber se o seu condutor ele é unipolar ou multipolar, porque você quem está fazendo essa escolha. Você vai saber se ele é de cobre ou de alumínio, tá certo? Também. E você vai saber a sua isolação, se é de PVC, EPR ou XLPR. E aí você vem aqui na tabela, método A1, e aí a gente se depara com duas colunas, A2 e A3. Tá? Isso aqui diz respeito ao número de condutores carregados. A gente vai falar disso mais à frente, daqui a pouquinho nós vamos falar disso, certo? Então, se eu tenho 2 condutores carregados para aquele circuito, ou se eu tenho 3 condutores carregados para aquele circuito. Tá? Mas eu queria mostrar principalmente o link, a ligação, né? Por que eu tenho que determinar um método de referência mais adequado possível. Porque esse método ele faz toda a diferença na escolha, tá certo? Da tabela onde eu vou usar para a determinação do dimensionamento da minha seção do condutor. Bom, existem também, pessoal, ligado a esses métodos, tá certo? Essa tabela 34 ela mostra seleção e instalação de linhas elétricas em função de influências externas. Se você trabalha com dimensionamento de condutores para residências, tá certo? Uma aplicação mais simples, mais comum, que está no dia a dia do mestre de obra, do engenheiro, de execução do técnico, ok? Você não precisa se preocupar tanto com essa tabela 34. Agora, se você está trabalhando em instalações mais elaboradas, então isso aqui faz toda a diferença, pessoal. Tá certo? Porque esta tabela, ela te impõe limites dependendo do tipo de situação que você tem. Tá certo? Então, ela vai classificar
a sua instalação, a sua linha elétrica, tá certo? E você vai fazer uma classificação de acordo com 3 condições. E essas condições elas vão também abrir leques e se transformar em, digamos, entre aspas, subcondições. Tá? Então, a primeira delas é condições, a condição A, que ela diz condições ambientais. E aí as condições ambientais, ela vai abrir um leque, vai abrir uma chave aí, tá certo? Para várias outras. Então, essas condições ambientais, ela vai se transformar em temperatura ambiente, altitude, presença de água, presença de corpos sólidos, presença de substâncias corrosivas ou poluentes. Então, vocês estão vendo que eu já não estou mais num ambiente tão simplório como o dimensionamento de condutores para uma residência. Então, eu estou agora em ambientes cuja a planta elétrica ela se trata de uma instalação mais elaborada. Ok? E aí ele vai te dizendo, você vai saber as condições onde você vai trabalhar, tá certo? E ele vai te dando dicas de como proceder, principalmente nas escolhas do material. Então, vou dar um exemplo aqui, certo? Presença, aqui, AF, aqui do lado direito, último item. Presença de substâncias corrosivas ou poluentes. Então, ele vai classificar, e ele vai dizer, olha, dependendo da classificação, você vai ter AF1, AF2, AF3 ou AF4. O AF1, essa presença de substância, ela é desprezível, então não tem nenhuma limitação, você está tranquilo, não precisa se preocupar com isso. Tá? Aí ele diz, AF2, essa presença de substância corrosiva ou poluente já é atmosférica, certo? Classificação. A F3 intermitente. Então, para a F2 e a F3, ele diz: as linhas devem ser protegidas contra corrosão ou contra agentes químicos. Os cabos uni e multipolares, com cobertura extrudada, são considerados adequados. Os condutores isolados só podem ser usados em eletrodutos que apresentem resistência adequada aos agentes presentes. Claro, porque a presença dessa substância corrosiva ela pode fluir pela atmosfera e de forma intermitente, tá certo? Então, você tem que ter elementos, os teus condutores, eles podem ter a isolação e a camada de proteção afetados. E aí pode ser problemático a longo tempo. A F4, permanente. Então, você tem a presença de substâncias corrosivas ou poluentes permanentemente. Então, só é admitido o uso de cabos unipolares ou multipolares adequados aos agentes químicos presentes. Então, você vai no fabricante, vai precisar passar essa informação para que ele te diga na linha dele, tá certo? No escopo que ele tem na sua empresa, né? de todo produto, de todos os produtos que ele fabrica, o que ele tem que possa te atender em termos das suas condições de trabalho, certo? Então você vai fornecer as suas condições de trabalho e você não pode agora escolher um cabo unipolar ou multipolar qualquer, genérico. Não, ele tem que ser especial para esta condição. Ok, pessoal? Então, essa tabela 34 ela é bem interessante, tá? Porque ela te impõe limites, tá certo? Ela te informa como é que você classifica, tá, ok? E, de acordo com este informe, você tem subsídios para, junto ao fabricante, conseguir o material mais adequado que você precisa para trabalhar naquelas condições. Só voltando aqui, temperatura ambiente, aí ele diz aqui, olha só, aí você tem os códigos, né, de acordo com as classificações, A1, A2, A3, A4, vai até o A8, tá certo? Então, a classificação ela é feita de acordo com a janela de temperatura que você tem para trabalhar. Então, se a tua instalação elétrica ela vai ficar sujeita, por exemplo, a temperatura entre menos 25 graus Celsius e mais 5 graus Celsius, significa dizer que você, de acordo com essa classificação, você teria um código A3. Aí ele diz, olha,
até o A3, digo melhor, até o A4, né? Aí ele fala o seguinte: sob temperaturas inferiores a -10, os condutores ou cabos com isolação e ou cobertura de PVC, bem como os condutos de PVC, ou seja, você tem um condutor e ainda tem um conduto, que seria o eletroduto, né? Que pode ser de PVC também, certo? Não devem ser manipulados nem submetidos a esforços mecânicos, visto que o PVC pode tornar-se quebradiço. Tá? Então, mais um elemento para que você possa fazer a escolha adequada, certo? Então, aí, no caso, você tem a opção, se você acha que isso pode acontecer, então você tem a opção de mudar, por exemplo, o conduto, tá? Não vou escolher um conduto de PVC, eu vou escolher um conduto metálico, porque aí ele pode ficar sujeito a esforço mecânico sem o risco de quebra. Okay? Então, são informações como essas, presentes nessa tabela, que ajudam bastante na escolha dos elementos que você vai utilizar na sua instalação. Okay? E aqui a gente tem mais coisa, né? Presença de flora ou mofo, presença de fauna, choques mecânicos, radiação solar. Então, existem muitas classificações de acordo com o tipo de instalação que você tem. Depois vem as utilizações, né? Aí tem várias outras classificações, ok? Por exemplo, BA, competência das pessoas, não tem influência nenhuma. BB, resistência elétrica do corpo humano. Aí você, claro, vai estudar de acordo. Se a resistência é alta, ele diz, não tem nenhuma limitação, mas você tem que ver que condições você tem que oferecer para aquela pessoa que esteja trabalhando diretamente com aquela instalação, para que ela tenha uma alta resistência. Tá certo? Então, você vai ver como estão os equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletivo. Tá certo? Então, você tem que observar essas condições para que você possa fazer a devida classificação. Ok? E, por último, seria essa seleção que seria a partir do código C, né? Construção das edificações. E aí teria CA, materiais de construção, e estrutura das edificações, certo? Então, essa tabela 34 eu a considero bastante importante, sobretudo para o caso de você trabalhar com instalações elétricas mais elaboradas. Bom, pessoal, essa tabela 35, ela trata de temperaturas características dos condutores, porque em determinados momentos é necessário saber qual é a temperatura máxima em serviço contínuo, por exemplo, que aquele condutor suporta. Qual é o limite de temperatura durante um curto-circuito que aquele condutor suporta. Isso tudo vai depender do tipo de isolação desse condutor. Então, se eu tenho uma isolação de PVC, se eu tenho isolação de EPR, se eu tenho uma isolação de XLPR, então, para todas essas, eu tenho limites distintos, tanto para o serviço contínuo quanto para o curto-circuito. Lembrando que eu posso ter outros tipos de isolações, tá certo? Por exemplo, EPR 105, eu posso ter o HLPR, certo? Elas são mais caras do que as que estão apresentadas aí, porque essas isolações elas têm outro nível de aplicação, né? Algumas centenas de kilovolts, a gente está falando de algumas centenas de kilovolts, ok? Então, a gente vai se ater a essas três, PVC, EPR, comum e o XLPR, e discutir um pouquinho sobre esses limites. Então, a tabela 35 ela diz o seguinte, olha, se eu tenho um condutor cuja isolação é PVC e esse condutor tem uma bitola até 300 mm², temperatura máxima em serviço contínuo 70 graus. Durante o curto-circuito, 160. Agora, se
o meu condutor ele tem uma bitola acima de 300 milímetros quadrados para a mesma isolação de PVC, temperatura de serviço contínuo 70, porém, por circuito cai a 140 agora. Para o EPR, eu tenho 90 para serviço contínuo e 250 para curto-circuito, e para o XLPR, 90 e 250. A mesma coisa do EPR. Lembrando só que existe também no mercado o EPR 105. Esse aí, na própria nomenclatura dele, ele já traz o limite de temperatura de serviço contínuo, 105 graus Celsius. Então, ao invés de 90, ele trabalha aqui com temperatura máxima para o serviço contínuo, 105 graus Celsius. O limite do curto-circuito continua sendo o mesmo, certo? Vamos adiante. Bom, agora a gente vai discutir sobre 4 tabelas, 36, 37, 38 e 39, certo? Essas tabelas, elas dizem respeito à capacidade de condução de corrente em amperes para todos os métodos de referência. Porém, as tabelas 36 e 37, elas falam dos métodos A1, A2, B1, B2, C e D. 6 métodos. A1, A2, B1, B2, C e D. Enquanto que as tabelas 38 e 39 tratam dos últimos 3, E, F e G. Vamos lá. Bom, tabela 36. Esses métodos aqui que a gente já discutiu. Todos os condutores, todas as tabelas, os condutores podem ser tanto cobre quanto alumínio. Elas fazem essa diferenciação no corpo da tabela. Vocês estão vendo aqui, ó, começando com cobre. Temperatura do condutor, temperatura de máxima de serviço contínuo, 70 graus Celsius. Isolação, no caso, PVC. Certo? Vocês vão ver que a tabela 37 é a mesma, são os mesmos parâmetros, claro que não os mesmos valores aí de correntes, mas de limites de correntes, mas eu estou falando da mesma parametrização, porém só muda aqui na isolação. Então, métodos iguais, material dos condutores iguais, tá certo? E aí, a isolação aqui vai ser diferente. Como a isolação vai ser diferente, claro que o limite de temperatura para serviço contínuo também vai ser diferente, vai passar para 90 graus. Mas vamos adiante aqui e discutir o que essa tabela traz. Bom, coluna mais esquerda, seções nominais em milímetros quadrados. Eu tenho aqui seções que variam desde 0,5 até 1000 milímetros quadrados. Certo? Então, 0,5 milímetros quadrados até 1000 milímetros quadrados. Lembrando que essas três aqui, ó, 0,5, 0,75 e 1, para a gente, para o nosso dimensionamento, né, das instalações elétricas prediais, circuitos de força, não vão funcionar. Aqui só serve para comando. Então, essas três aqui, proibitivas para nós. Tá? É só para comando. A NBR 5410 diz o seguinte, olha, em circuitos de iluminação você não pode usar nada inferior a uma bitola de 1,5 mm². Então, no mínimo, 1,5 mm². Para força, tomada de força, no mínimo 2,5 mm². Então, nós começamos a partir daqui. 1,5 é o nosso marco zero. E aí podemos chegar até 1000 mm², certo? O que mais? O que traz mais essa tabela? Ela traz a descrição dos métodos. Olha, A1, A2, B1, B2, C e D. Então, essa tabela trata de 6 métodos. Cada método desses diz respeito a duas colunas. Coluna 2 e coluna 3. Tá? 2 significa essa coluna diz respeito a 2 condutores carregados. Então, no meu circuito, que eu estou limitando, existem 2 condutores carregados. E essa outra coluna diz que no meu circuito existem 3 condutores carregados. Certo? Muito bem. No restante do corpo, tá, dessa tabela, ela traz os limites ou as capacidades, né, de condução de corrente de cada uma dessas seções, 2,5, 10 mm², 35, 70, de acordo com o seu respectivo método, de acordo com o método em que aquele circuito será instalado. Então, vamos supor, eu tenho um circuito com 3 condutores carregados que vai ser instalado de acordo com o método C
E eu vou utilizar eu já fiz as contas, vai ser um condutor de 25 milímetros quadrados. Então, método de referência C, 25 milímetros quadrados, venho aqui, ó, corro a tabela, cheguei. 3 condutores carregados, certo? Então, limite de condução para esse condutor, limite de condução de corrente, 96 amperes, certo? Pessoal, esse limite de condução de corrente, ele também pode ser encontrado na literatura, acho que vocês vão se deparar um bocado com a simbologia I índice Z, IZ, tá certo? Limite de condução de corrente para um determinado condutor. Vamos avante. Tabela 37, como eu tinha falado para vocês, ó, mudou aqui a isolação, mudou a temperatura do condutor, mas os dados também semelhantes. Claro que não são os mesmos, lógico, não tem como ser os mesmos, mudou a isolação, muda tudo, tá certo? Mas a maneira, a metodologia de você buscar na tabela, mesma coisa. 38 e 39 dizem respeito aos métodos F e G, também ambas para condutores de alumínio e cobre, certo? 38 PVC, 39 EPR e XLPR. Então, método, mesma coisa, aqui 2 condutores carregados, 3 condutores carregados, certo? 2 ou 3, ok? Aí ele diz, 3 condutores, aqui diz respeito ao método de referência, né? 3 condutores carregados no mesmo plano, aí aqui justapostos, tá certo? Espaçados na horizontal, na vertical. Isso aí vai depender de acordo com o método de referência que você está utilizando. E aí você vai correr a tabela e buscar, tá certo? Qual o limite de condução de corrente para aquela bitola e para aquele método de referência. Ok, pessoal? Finalmente, tabela 39, mesma coisa da 38, porém aqui EPR e XLPR, certo? EPR e XLPR, mas a metodologia é igual, não tem o que discutir. Então, olhe qual é o meu método de referência, definir aqui, o meu método é o F, eu estou trabalhando só com 2 condutores carregados, certo? 2 condutores carregados. E eles são justapostos, certo? Um ao lado do outro. Ok? Poderia ser como, professor, outra maneira, poderia ser em trifólio. Esse tipo de montagem aqui, né, pessoal? Tá? Justapostos, trifólio. Justapostos. Aqui esses estão na horizontal, estes na vertical, e aqui em trifólio. Beleza? Definiu o método. Beleza. Ótimo. São 2 condutores carregados. Perfeito. Pelas minhas contas, a minha corrente ficou em, vou chutar um número aqui, 78 amperes. Então, o meu método de referência é 2 condutores carregados, justapostos, método F, e a minha corrente ficou em 78, então o limite de 65 não dá, mas o limite de 90 dá. Então, a minha bitola será 10 milímetros quadrados. Certo? Então, vai ser esse tipo de brincadeira que vocês vão fazer no dimensionamento de condutores nos próximos dias e semanas. Ok, pessoal?